Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Sumika Morilin, eu sou geriatra, sou fundadora da Goki Geriatria e eu tenho toda a satisfação de estar aqui com vocês hoje para falar sobre catarata. E a gente tem conosco hoje um grande especialista na área, que é o Dr. Takashi Nakano, que é diretor da Sociedade Brasileira de Catarata. Ele é professor na área, ele tem dá cursos, então ele é uma pessoa muito bacana para a gente poder aprender e compartilhar conhecimento, receber, na verdade, né? Ele que vai compartilhar conosco o conhecimento todo aí para que a gente possa aprender sobre a catarata. Então já vou, o Dr. Takashi já está aqui, estou autorizando aqui a, a entrada dele e vai ser um prazer ter vocês conosco. Oi, Olá, Takashi, olá, tudo bem, Sumika? tudo já e você? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo Então, convite, né? imagina, obrigada a você por aceitar na sua agenda corrida aí. Um prazer é nosso. Tá joia, tá joia. Então tá Então, bom. ok. A gente vai Então tá começar. bom. Vamos. Pode introduzir aí que eu vou emendando. Então tá bom. Primeiro, Takashi, acho que o que vale muito a pena é o pessoal conhecer toda a tua formação, todo o teu histórico na área de oftalmologia e de catarata especificamente. Você é um dos maiores especialistas do país nisso. Então, se você puder nos compartilhar sobre isso, a gente vai agradecer. Tá joia. Bom, né, obrigado novamente, né? Então, assim, eu sou de São Paulo, né? Nascido em São Paulo, criado em São Paulo, né? Nunca morei fora, não, morei um tempinho fora do país, mas assim, eu estudei sempre nos colégios aqui em São Paulo. Fiz cursinho, entrei na faculdade lá na USP, né? Então, faculdade, e depois também fiz residência lá na USP. Aí de oftalmologia. No terceiro ano da minha residência, né? Aí, pela primeira vez, algum residente, né, lá da USP só se especializou em catarata, que fui eu, né? Porque, de uma maneira geral, a cirurgia de catarata ela é ensinada para todos os residentes, de uma maneira geral, independente da subespecialidade que a pessoa faz, né? Mas aí por não sei que motivo, eu só decidi fazer só catarata, né? Então eu tive uma grande oportunidade de não operar só em um volume maior, mas também como tive um desenvolvimento um pouco mais assim precoce, né, comparado aos meus pares, a gente acabou, né, drenando casos mais e mais complexos, né? Então eu tive uma grande oportunidade de ficar, né, vou ficando melhor, vamos falar assim, né, com esses casos mais complexos e até ganhando um pouco mais de oportunidades, né, dentro da USP mesmo. Né? Então, acabado esse período de residência, né, então normalmente a gente acaba ficando né, no serviço, né? Aí eu continuei ficando lá no setor de catarata, né, ajudando os coordenadores, né? Então eu tive outras oportunidades de estar especializando mais e mais e também coordenando muitos estudos científicos, né? Então lentes novas, técnicas novas, aparelhos novos, né? E nesse mesmo período, né, que eu continuei, né, lá na USP, então, aí eu fazia viagens, né, bate e volta, né, para os Estados Unidos, para o Japão, né, então eu tive contato com grandes, né, cirurgiões, se não dizer talvez os maiores cirurgiões de catarata, né, até tem um especificamente que se chama Takayuki Yakahoshi, né, que ele é de Tóquio, ele é muito amigo meu, né, ele era amigo do meu pai já é falecido, também ele era oftalmologista, e ele é considerado o maior cirurgião do mundo, né, de catarata, e ele é amigão, né, e inclusive a técnica, ele desenvolveu uma técnica de cirurgia que foi, né, primeiramente introduzida aqui no Brasil pelo meu pai, porque ele ensinou meu pai, e depois, né, eu ajudei a difundir essa técnica, né, que hoje é uma das técnicas mais utilizadas no mundo, né. Então, isso é só né, um apanhado geral de como foi, né, assim, né, o início da minha carreira, né, e nesse período, até trabalhando junto ao Hospital Santa Cruz, né, porque lá que eu coordeno o setor de oftalmologia, né, então coincidiu, né, de eu cair no lugar certo, né, desenvolver um trabalho
num hospital de referência em oftalmologia, né? Porque o Santa Cruz, ele tradicionalmente, né, até pela localização perto da Escola Paulista, do HC, né, da Santa Casa, grandes professores, né, da área de oftalmologia, eles elegeram, né, ao acaso, o Santa Cruz como hospital de escolha deles, né? Então, o centro cirúrgico lá, um setor de laser, né, sempre foi muito tradicional e assim vanguarda mesmo, né, no cenário nacional. E nesse contexto que eu entrei, né, e continuei desenvolvendo, né, todo esse trabalho, né, do serviço de oftalmologia. Então, hoje a gente tem uma equipe bem grande e assim, muito boa, né, com médicos super, assim, não só jovens, como também muito experientes, né, assim, referências, né, em praticamente todas as áreas de oftalmologia, né. E hoje na Catarata, né, a gente consegue fazer, né, um tratamento, né, equiparado aos melhores centros, né, de oftalmologia do mundo, né. Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre tecnologias, né, lentes intraoculares super modernas, mas assim, de uma maneira geral, é assim que foi, né, na história do começo até atualmente. Que bacana, Takashi. E eu te conheço pessoalmente há pouco tempo, né? Apesar da gente ser próximo até da faculdade, Sim, é e verdade. minha admiração por você só cresce pelo seu espírito empreendedor, pela tua excelência, pela tua generosidade, pelo teu espírito aberto. Então, que bacana que você contou isso tudo pra gente. E eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente replicar essa informação para os nossos idosos, que afinal é a faixa etária principal da instalação da catarata, né? Sim, sim. Então, acho que você deve lidar com bastante idosos aí e talvez a gente possa aprender um pouco, bastante com você. Isso, isso. Bom, então tá bom. Takashi, para o nosso público mais leigo aqui, o que é a catarata? Então, assim, né, a catarata, vou começar um pouco antes. Dentro do olho, né, existe uma lente natural, né, chamada cristalina. Então, teoricamente, todo mundo nasce com cristalino em cada olho, e ele é o responsável pela focalização das imagens, né, quando a gente, né, vai estar olhando para longe, né, olha para perto, né, então o cristalino que ele faz a focalização automática, igual um celular hoje faz um autofocus, uma câmera faz um autofocus, né, esse cristalino ele tem uma maleabilidade, ele é bem elástico quando a gente é jovem, né, criança, jovem, né, e essa mudança de formato que faz o ajuste, tá? Ao longo do tempo, né, com a idade avançando, né, o cristalino ele vai perdendo elasticidade, ficando mais duro, né, e aí chega mais ou menos com 40 e tantos anos, de 40 a 50 anos em média, né, o pessoal fala que fica com a vista cansada, né, que é a famosa presbiopia, tá? Então, essa alteração normal do cristalino, né, que ele endurece, e aí a gente vai ter que começar geralmente a usar um óculos para leitura ou para atividades, né, a curta distância, tá? Então, esse é um fenômeno natural. Já um pouquinho mais para frente, né, então beirando, né, 50 e muitos, né, 60, 60 e poucos anos, esse cristalino também começa a sofrer uma perda da transparência, né? Então ele já estava endurecendo e começa a embaçar. E esse processo também natural, né, de embaçamento que recebe o nome de catarata, tá? Então, teoricamente, todo mundo que, né, viver o suficiente, né, seja um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, vai desenvolver catarata nos dois olhos, tá? Então é um problema totalmente natural. Antigamente isso era um problema mais sério, né? Porque não que era a mesma coisa que atual, só que o tratamento, né, tratamento é uma cirurgia super moderna, super segura hoje, mas 30, 40 anos atrás essa cirurgia não era tão boa quanto é hoje, né? Então por isso que eu falo que era um problema mais sério antigamente, porque não era todo mundo que tinha acesso a um tratamento de qualidade e mesmo quando tinha não era tão preciso e seguro quanto hoje, né? Então o índice de complicações era bem maior, né? Hoje é muito bom, na verdade, né, esse tratamento. Então basicamente a catarata em si, né, é esse processo de envelhecimento e perda da transparência do cristalino natural. Ah, legal. E Takashi, a catarata, ela pode ser piorada por alguma coisa?
Então, como eu falei, é um processo que vai acontecer de qualquer forma, né? Existem algumas condições, né, que podem acelerar, né, o aparecimento do da catarata, tá? Então, condições, assim, doenças como diabetes, né? Então, aí uso de corticoides, né? Então, tem gente que tem algumas doenças que precisa de uso de corticoide, de repente, pessoas que recebem radiação, né? Então, isso tudo pode acelerar o aparecimento, né, da catarata. Também tem outras coisas que são, né, aí do dia a dia, não é relacionado a nenhuma doença, mas a exposição solar, né? Então, é muito comum, né, regiões de alta exposição solar, o pessoal que protege pouco, né, não usa chapéu, não usa óculos escuros, né, desenvolver catarata mais cedo, né? Então, em regiões igual do Brasil, no norte, no nordeste, né, o aparecimento de catarata é bem mais precoce. 50 e poucos anos, assim, já tem bastante opacificação do cristalino, sim. Aí, assim, não que seja mais sério, né, mas acaba tendo que operar um pouco antes, né? Então, podendo prevenir, né, se expor menos é melhor, é melhor. Ah, que bom. E aí você já está entrando numa outra dúvida que a gente recebeu, é se com que idade mais ou menos a pessoa começa a perceber os sintomas de catarata e quais são até esses sintomas, né? Isso. É assim, né? De uma maneira geral, né, eu sempre, na hora que eu explico para os meus pacientes, né, sobre catarata e os sintomas, e quando operar, eu faço uma analogia com uma janela. Uma janela que era transparente, um vidro transparente, né, e no momento que ele começa a ficar um pouquinho, né, mais sujinho, né, embaçado, né, aí já receberia o nome de catarata, se fosse o cristalino, tá? Então, mesmo um pouquinho sujo. Tem catarata, mas, né, quando é uma janela que está levemente suja, assim, não, continuo enxergando bem, né? Não me incomoda nada. Então, teoricamente, tem a catarata, mas não precisa fazer nada, né? A catarata não é nenhuma urgência oftalmológica, né? Não precisa de um tratamento, porque não vai perder a visão, assim, de uma hora para outra, né? Então, aí vai passando o tempo. Pode ser meses, pode ser anos, né? Que pode levar para esse embaçamento ir piorando. Aí, no momento que esse vidro, vamos falar assim, na janela tá mais sujinho, assim, nossa, tá me incomodando, né? Tá me incomodando, né? E a pessoa fala, puxa, de repente para as minhas atividades do dia a dia, né? De repente, se é leitura, se é dirigir, se é trabalhar, qualquer coisa que está incomodando, é porque esse nível de embaçamento já está atrapalhando grande parte, né, da imagem de entrar lá direitinho até o fundo do olho, né, que chama retina, né? Então, esse ponto é bem individual, né? Porque pessoas que trabalham com coisas muito mais minuciosas, né? Ou de repente um piloto de avião que tem que chegar muito bem, né? Muito longe, um pouquinho de perda de qualidade visual, né? Ele já nota. E tem algumas pessoas que têm mais tolerância, as atividades não requerem tanto detalhe, né? Então a pessoa vai perceber, né? Ou vai sentir a necessidade de uma visão melhor mais para frente, né? Então, quando o paciente chega comigo, por exemplo, e eu vejo que tem catarata e eu sinto, né, na conversa que ele está reclamando, assim, não digo reclamando, assim, está com dificuldades nas atividades, é um bom momento, né, para se indicar o tratamento, porque é justamente onde a gente vai tratar e tirando a catarata, fazendo a cirurgia direitinho, né, e vai melhorar tanto a visão que ele fala, nossa, melhorou muito minha qualidade de vida. Né? Então, porque o objetivo do tratamento é esse, melhorar, né? Se é muito precoce, ele não estava atrapalhando, ele opera, vai ficar bom. Só que pensa, não mudou tanto, né? Então, assim, porque não estava tão ruim. Não é que a cirurgia foi ruim, mas é que, às vezes, ele não estava necessitando tanto, né? Esse é um princípio muito essencial da medicina, né, Takashi? A gente serve basicamente para melhorar a vida dos pacientes, né? Então, Isso. mesmo que a gente veja uma catarata, se ela não incomoda o paciente, a gente não precisa necessariamente tratar, né? Verdade, Takashi. Esse é um princípio até para outras doenças que a gente trata do ponto de vista metabólico, né? Se não tem uma repercussão importante, às vezes a gente não precisa tratar, né? Interessante. Takashi, me conta uma coisa. Você tinha falado para a gente que sol é uma coisa importante que pode
adiantar um pouco o processo de catarata, que é universal, já entendi que vou ter catarata daqui a alguns anos, né? Uhum. Então já tô preparada, hein, Takashi? Todo mundo aí acho que vai entrar na fila. Diabetes, né? E o uso de remédios como corticoide. E a Isso. Marisa está perguntando se pessoas que têm conjuntivite alérgica, pessoas que têm lesões, feridas de vez em quando no olho por algum motivo, podem acelerar a catarata. E se miopia, hipermetropia tem alguma influência sobre isso também. Assim, tem algumas condições oculares, né, que também podem, eu não digo estar associados com catarata, mas podem acelerar também o aparecimento, né? Então, tem pessoas que têm um problema chamado uveiite, né? Uveiite, que é uma inflamação, seja mais aguda ou mais crônica, né? Pode estar relacionado a N fatores, né? Inclusive doenças hematológicas, né? Algumas infecções, né? Mas qualquer situação onde tem essa inflamação recorrente, né? Então ele também acaba alterando um pouco o metabolismo do olho como um todo, né? E isso vai desencadear, né, mais rapidamente a catarata. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas também é muito comum, né? Trauma, né? Então, não precisa ser aquele trauma de perder o olho, né? Assim, de repente a pessoa, pum, bateu o olho, né? Até um pouco mais forte, o olho ficou inflamado, assim. E justamente naquele olho que ele sofreu um trauma, aparece a catarata um pouco mais cedo, né? Então, todos esses fatores, né? Que podem estar acelerando, né, a catarata, são, assim, alguns são preveníveis, né? Alguns, né, infelizmente, é um acaso, né? Pode acontecer. Ninguém quer sofrer um trauma, por exemplo, no olho, né? Mas, de uma maneira geral, não é, como eu falei até antes, não é hoje preocupante, né? Porque hoje o tratamento cirúrgico da catarata se tornou muito moderno e muito seguro, tá? Então, é lógico, no momento certo, né? Com uma avaliação certa e o especialista indicando, né? Falar, não, pode operar, né? Seu caso é assim, 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 né? E se o restante do olho apresentar condições boas, né? Aí vai ter um prognóstico bom, vai ter uma chance de recuperação boa, tá? Então, isso é muito importante deixar claro, né? Então, a catarata, não é, de uma maneira geral, não é uma condição emergencial séria, né? Agora, outra pergunta, né? Então, hipermetropia, miopia, né? São erros, né? Vamos falar de uma maneira leiga, erro de grau, né? Então, a pessoa que tem um pouco de grau de miopia, geralmente é aquela pessoa que enxerga mal de longe, né? De perto ainda consegue enxergar bem, geralmente um míope de 2, 3, 4, 5 graus, ele enxerga, coloca de pertinho e enxerga bem, tá? E o hipermetropia é o contrário da miopia, esse é o extremo oposto. Então, geralmente, a pessoa não enxerga de perto e quando a hipermetropia é muito forte, não enxerga nem de longe nem de perto, né? Então, é aquele pessoal que usa um óculos grossão, até o olho fica grandão atrás, né, do olho. Então, geralmente essas condições, né, de miopia, hipermetropia, associadas ou não ao tal do astigmatismo, que é uma deformidade geralmente da córnea, né, eles não têm a ver com a catarata em si, né? Ele já tem o paciente, né, a pessoa já tem o grau, né? Então, não quer dizer que a pessoa tem, então, tem miopia mais alta, então ele tem maior chance de desenvolver a catarata mais cedo, né? Agora, então, isso daí não é preocupação. Agora, tem algumas situações, né, onde a pessoa que tem a característica, né, que o olho é meio pequenininho, então é um hipermétrope, né, muito alto, assim, às vezes até ele vai se beneficiar de uma cirurgia de catarata em uma fase um pouco mais precoce, né? Primeiro porque, né, ele pode ter riscos de ter, né, a gente fala, um glaucoma agudo, né, que é um problema onde a pressão do olho aumenta muito rápido, né, de uma maneira assim abrupta, né, e é perigoso mesmo de perder a visão. Então aí a cirurgia um pouco mais precoce da catarata evita essa condição do glaucoma agudo e mais recentemente com o avanço, né, a precisão da cirurgia, a gente consegue também controlar muito bem, né, acertar muito bem o grau da pessoa, né? Então, esse já é o extremo, assim, o ponto mais avançado da cirurgia de catarata hoje é a correção do grau, né? Seja da miopia, seja da hipermetropia, seja do astigmatismo e do problema da tal da presbiopia, que é a visão cansada de perto. Então, tem lentes muito especiais, chamadas lentes multifocais, né? Eu trabalho muito com isso, né? Hoje é uma linha de pesquisa minha que eu trabalho, né? Então, eu sou bem especialista.
Então, essas lentes multifocais, elas corrigem todos os graus, inclusive o grau de perto. Então, muitas pessoas que operam, né, com esse tipo de tecnologia ficam independentes do óculos, né, na grande parte, né, dos momentos do dia a dia, né? Então, dá para ver um celular sem óculos, dá para dirigir, dá para fazer as coisas. Então, as pessoas gostam bastante por causa da independência, né? Então, esse é o lado mais moderno que tem. Tá? E estava super curiosa para saber disso, Takashi, porque afinal de contas, o teu know-how sobre o que há de mais moderno e inovador vai ser muito elucidativo para a gente, né? Então, quer dizer que hoje em dia operar catarata, na verdade, dá para corrigir várias coisas juntas por causa das lentes modernas, né? Isso. Então, assim, ó, duas coisas que evoluíram bastante na cirurgia, né? Então, os aparelhos, né, que possibilitam fazer a cirurgia de uma maneira mais moderna e segura, né? Incisões, é praticamente um furinho, né, que a gente faz a cirurgia, não precisa de um corte grandão, né? Então, aumenta demais a segurança, né? Então, e tem outras tecnologias mais recentes, né? Assim, tem alguns tipos de lasers, né? Tem os aparelhos que medem o grau, medem o ângulo que você tem que colocar, né, a posição da lente dentro do olho, né? Então, coisa assim, parece bem futurista mesmo, mas já é realidade, né? Então, aumentando mais e mais a precisão da cirurgia, né? Isso é a parte mais voltada à técnica. E tem a questão, né, dessas próteses, né? Vamos falar próteses como as lentes intraoculares. Esses últimos 15 anos, né, então foram anos incríveis, né, bem nesse ramo, né, das lentes, porque há 15 anos atrás existiam lentes muito simples que corrigiam o grau de uma maneira geral, assim, mais ou menos só para 1 grau, né? Então aí nesses últimos anos foram aparecendo essas tecnologias de multifocalidade, né? São tecnologias absurdamente modernas que trabalham com física ótica, assim, extremamente moderna. Então chama-se fenômeno de difração da luz, né? Então aparecendo lentes que corrigem longe, perto, né? Bifocais, lentes trifocais, lentes que estendem o tal do foco, né? Então isso é bem técnico que eu estou falando, mas de uma maneira geral são lentes que corrigem, né, bastante o grau de longe e de distância intermediária e perto, né? Associadas ou não à correção do astigmatismo, né? Então isso mudou demais, né? Então eu mesmo que tenho mais ou menos, né, 15, 16 anos de carreira, né, logo no início da minha carreira, o paciente tinha astigmatismo, por exemplo, não corrigia. Então, eu tinha que, obrigatoriamente, falar para os meus pacientes: olha, o senhor tem astigmatismo, a gente vai operar catarata, mas vai sobrar astigmatismo e vai ter que usar um óculos para corrigir isso, né? Então, estamos falando de 10 anos atrás, né? Então, poxa, mudou muito, né? Nos últimos 10 anos, hoje, a gente fala, ó, se tem astigmatismo, existe uma chance muito concreta, né, de você compensar muito bem esse astigmatismo e ficar mais independente do óculos, né? Então, não que o óculos seja ruim, muito pelo contrário, né? O óculos corrige muito bem, né? Mas o fato de existir, né, hoje essas opções super boas, né? Então, realmente foi um avanço muito grande, né? Então, felizmente, né, assim, existem todas essas opções. A parte, não digo ruim, mas assim, mas é que como essas tecnologias, né, ainda envolvem um investimento um pouco mais alto, né, não é tão democratizado assim, não só no Brasil como no mundo, né, não é todo mundo que tem, né, essas opções mais modernas nos serviços públicos de saúde, né, ou mesmo na saúde suplementar, assim, planos de saúde não conseguem cobrir todas as maiores, assim, as mais avançadas tecnologias ainda, né? Então, acaba sendo a opção do paciente podendo investir, querendo investir um pouco mais, né? Mas aí, nesses casos, o óculos resolve muito bem, né? E tem um resultado tão bom quanto, e eu deixo sempre muito claro para os meus pacientes isso, né? Que bom. E os convênios têm coberto essas lentes, Takashi? Alguns poucos convênios, né, em determinadas regiões do país, eles cobrem um pouco mais, um pouco menos, né? Mas se eu for generalizar mais, né, a maioria ainda não cobre, né? Assim, e por mais que a cobertura vai se estendendo, né, a tecnologia anda tão rápido, né?
e vão lançando tecnologias melhores, né? E às vezes, né, com melhor, às vezes um pouco mais caras, que os convênios, né, não conseguem acompanhar, né? Aí, assim, pelo nosso lado médico da coisa, eu sempre falo para meus pacientes, é importante a gente realmente avaliar cada caso e explicar as opções que existem, né? Então, eu explico essa questão da cobertura do convênio, se não cobre, mas assim, olha, a minha obrigação é explicar que existe, né? E se, né, o paciente ele quiser bastante, né, e puder investir, né, aí não deixa de ser uma opção, né, para muitos casos, tá? E mesmo porque óculos, apesar de ser excelente, é caro também, né, Takashi? Então, Então, a às gente vezes, evitar de usar óculos é bacana também. existem Eu, pelo óculos, né, menos, que é, avançaram muito também, principalmente aquelas lentes multifocais, né? Tem lentes extremamente caras, né? Aqui realmente tem uma tecnologia bem mais avançada, mas acaba sendo exorbitante, né? Lentes que manda fazer na Alemanha, por exemplo, sim, das Zeiss, né? Sem interesse comercial de falar das Zeiss, mas puxa, com um euro super caro, né? E mandar fazer fora, né? E de repente um óculos de só a lente 10 mil reais mais, 10, 15 mil reais, só um par de lentes, caiu no chão, quebrou, né? Então, pois é, às vezes a gente fica até meio, né? Às vezes o paciente ele quer, né? Mas assim, a gente fala, puxa, né? Mas pensa bem, né? verdade, verdade, Takashi. E me conta uma coisa, você falou que a cirurgia é super simples, né? O corte é quase que um ponto. E quanto tempo de cirurgia, para o nosso público que não conhece, quanto tempo demora uma cirurgia de catarata? E que tipo É, de anestesia se faz? sim, é assim, ó. Hoje a cirurgia, né? Então, anestesia, vamos falar da anestesia primeiro, né? Basicamente a gente faz uma cirurgia com anestesia com colírio anestésico só, né? Então a gente chama isso de anestesia tópica, né? Tópica é só colírio, tá? É, mas assim, além do colírio anestésico, né, que ele substituiu a injeção, que fazia uma injeção aqui, né, um volume bem grande assim por trás, né, em volta do olho, por trás do olho, né, mas o colírio ele anestesia tanto quanto e faz uma sedação, né, a gente deixa um acesso, né, pego no paciente, né, um sorinho, né, e no sorinho, o anestesista ele vai fazer uma medicação só para tirar aquela ansiedade, o paciente fica bem confortável e tranquilo. Nem chega a perder a consciência, mas ele fica muito tranquilo, relaxado, né? Então, e como a cirurgia é uma cirurgia que se tornou rápida, porque a técnica evoluiu, hoje não é incomum, né, uma cirurgia demorar menos de 10 minutos, né? Lógico que cada cirurgião, cada caso, ele demora o tempo necessário para a cirurgia sair bem feita, vamos falar assim. Isso eu falo sempre para meus pacientes. Não importa o tempo da cirurgia, o importante é acabar perfeita, né? Só que tem cirurgias que demoram 5, 6 minutos, tem cirurgias que demoram 10, tem cirurgias que demoram meia hora, né? E todas são cirurgias que foram bem, né? Então depende de cada caso. Mas, de uma maneira geral, é uma cirurgia rápida, né? Vamos falar de 10 minutos, 15 minutos, ou é muito rápido, né? E o paciente, como está levemente sedado, ele não percebe. Então, é muito confortável, né? É tranquilo, né? Aí, assim, você falou uma palavra que eu evito que os pacientes falem. Ah, a cirurgia é fácil, é simples, né? Então, a palavra que melhor descreve, né? Para ser bem justo, né? Com essa evolução, né? Da cirurgia de catarata, a palavra chama-se moderna, né? Então, a cirurgia se tornou muito moderna. E com a modernidade vem a segurança, né? Precisão. Então, não quer dizer que a cirurgia é feita em 10, 15 minutos. Ah, não, que é fácil, né? Não, isso eu não estou falando, não estou dando bronca na doutora Sumica aqui, né, pessoal? Mas assim é importante o pessoal entender que, graças a Deus, evoluiu bastante, né? E assim, eu acho que o próprio paciente, né, o leigo, ele fala assim, nossa, cirurgia é tranquilo, porque eu conheço tantas pessoas que fizeram, não foi tão bem, né? E às vezes até fica ao contrário. Quando alguém, né, tinha um caso mais complexo, né, e necessitava mais cuidados, ou a cirurgia realmente não teve um resultado desejado, né, porque o prognóstico não era tão bom, aí parece que, nossa, foi uma tragédia, né, porque justamente a grande maioria fica, né, com um resultado muito bom, né. Então, aí que vai, né, da particularidade de cada caso, né, cada caso é um caso, né, então por isso que uma boa avaliação, uma boa condução sempre, né, é importante. Então não pode ficar nivelando por baixo, não. Então tem que
tem que buscar pessoas de confiança, assim. Que bacana, Takashi. Então, como o estudo, como a pesquisa, como o esforço e o foco tem melhorado muito a vida do paciente, né? No campo da oftalmologia, especialmente da catarata, transformando tudo em procedimentos modernos e seguros, né? Que bacana. E é tão moderno e seguro que é possível fazer em centros oftalmológicos desvinculados até de hospitais, né, Takashi? Isso é uma tendência, né, mundial, né? Então, a gente fala assim, centros cirúrgicos ambulatoriais, né? Porque justamente como é uma cirurgia onde a anestesia é bem tranquila, né? Então, basicamente, colírio, né? Então, não tem aquele risco anestésico grande. É lógico que tem aquele paciente que ele mesmo já é o risco sozinho, né? Então, ele já tem várias comorbidades, né? Onde necessita de uma retaguarda maior. Na verdade, mesmo esses casos, né, que a gente opera no hospital, né, por causa da retaguarda, a chance de ele ter uma complicação durante, né, ou após a cirurgia de catarata, essa complicação clínica é infinitamente pequena, né? Mas assim, nesses casos é bom estar num local que tem mais retaguarda. Mas 99% das vezes não, né? Então, as clínicas, principalmente as clínicas maiores, elas acabam se tornando assim um centro onde resolve praticamente tudo, né, na cirurgia de catarata, principalmente. Então, acaba tendo um turnover, né, mais, sabe, então é mais confortável para o paciente, né, não tem toda aquela burocracia, internação no hospital, né. Momentos como agora, né, como crise de Covid, sem pandemias, assim, não é tão bom ficar circulando no meio de um monte de pacientes com diversas patologias, inclusive pessoas que possam estar, né, assim, portando, né, coronavírus, por exemplo, né? Então, acaba que isso foi uma tendência, assim, no mundo inteiro, né? Então, se tornar a cirurgia ambulatorial. No início, a pessoa tinha um pouco mais de receio, né? Nossa, vou operar, mas vou operar, né, fora do hospital. Mas hoje é o contrário. A pessoa, não quero ir para o hospital, não, né? Então, vamos fazer a cirurgia, né? É lógico que tem centros cirúrgicos e centros cirúrgicos, né, em clínicas, né? Então, tem que ir para um lugar onde realmente tem, apesar de ser numa clínica, mas que tenha toda a retaguarda necessária, né, completa, para garantir segurança, né? Então, isso é importante poder escolher. Que bacana. E até uma expertise seu, né, Takashi, no Institute, né? Vocês fazem também esse trabalho, né, que é tão interessante de tirar muitas vezes a circulação do paciente de dentro de hospitais e fez todo sentido aí dentro do argumento que você falou, né? Isso, né? Então, assim, lá no hospital, né, hoje um dos maiores centros cirúrgicos, né, oftalmológicos dentro de hospitais, né, é o Santa Cruz, né, na cidade de São Paulo, né? Então, justamente por causa daquela tradição que eu comentei, né? Mas também seguindo essa tendência nos últimos 15, 20 anos, né, de sair do ambiente hospitalar, então a gente, como tem essa, né, tanto essa experiência, essa vivência, então a gente tem essas duas opções, né? Os pacientes que têm condições clínicas mais, assim, um pouco mais arriscadas, assim, né? Então não são tão fortes assim, a gente acaba indo para o hospital, né? E pacientes que são mais rígidos, a gente acaba operando aqui também no centro cirúrgico específico, né? No instituto aqui, né? De oftalmologia, né? Tem a questão de convênios, cobertura, né? Então também que, dependendo dos convênios, cobre no hospital, que às vezes a gente não tem. Então aí já é mais burocracia, né? Mas assim, a questão, né? É bom, no nosso caso, é bom que a gente tenha as duas opções, né? Então facilita bastante, né? E verdade, Takashi. E aí, você sabe que me ocorreu a seguinte dúvida? Você me contou que quando vale a pena não operar ainda, porque ainda o sintoma não é exuberante, não chama a atenção do paciente, ele convive bem com o nível do vidro sujo que ele tem, né? E Takashi, existe um outro lado em que o paciente não está bem ou ele já está doente demais, em que já não vale mais operar a catarata? Existe essa condição? Queria que você falasse sobre isso.
De uma maneira geral, né, não. Né? Então, assim, por mais que eu já operei pacientes de 103, 102, 103 anos, né? Então, depois de uma certa idade, né, alguns pacientes, né, você também deve ter muitos casos como esse. Ah, não, doutor, eu vou viver tão pouco, né? Então, não precisa operar. Não, aí eu falo o contrário, né? Se ele for rígido, né, tiver condições clínicas de ser submetido com segurança a uma cirurgia, né, que é bem teoricamente tranquila e segura, né? E se for para enxergar, nem que seja enxergar bem, nem que seja por um curto espaço de tempo, né, seja um mês, seja uma semana, seja 6 meses, um ano, ou 2, 3, 4 anos, né, vale a pena, né? Porque, puxa, né, é muito bom poder enxergar bem, né? Então, e isso eu suspeito de falar porque eu sou oftalmologista, né? Mas isso eu estou traduzindo, né, o sentimento, né, que eu vejo diariamente dos pacientes que voltam a enxergar bem, né? Independente da idade, né? Então, de uma maneira geral, eu não acho que tem pacientes que não devam operar se o problema for catarata, né? O que acontece, né? Então, isso a gente mede também, né? Tem um paciente que, né, de repente, clinicamente está bem mal, então tem problema de deambulação e, assim, vai ser um problema super grande, né? Até de logística para a família inteira, né? Não só operar, como cuidar no pós-operatório e tal. E às vezes ele tem além da catarata, ter alguma doença ocular, de repente um problema na retina muito sério, tem um glaucoma muito avançado, onde a cirurgia de catarata quase não vai melhorar ou não vai melhorar nada a visão do paciente. Aí eu sou bem, né, assim, sincero com o paciente, falo assim, olha, sabendo que não tem chance de melhorar, né, então talvez, não, infelizmente, né, acho que não vale a pena, né, passar por todo esse processo, né, que acaba criando uma expectativa, por mais que a gente fale, né, de uma melhora e tal, e não vai melhorar nada, né. Então, infelizmente existem esses casos, né, mas graças a Deus são as exceções, né? Então, casos que não tem prognóstico nenhum. Tá? Então, mesmo com idade mais avançada, vale a pena, né? Então, vale a pena uma boa análise, uma boa consulta, e depois a gente explica né, com mais precisão. Fala, não, pode operar sim, né? Ou não pode. Né? Vale a pena pesquisar. Que ótimo. E sabe que, Takashi, para o nosso universo da geriatria, né? A gente tem um grande apreço para que os pacientes operem, né? A gente até fez um videozinho sobre isso, como nos empolga a ideia de que o paciente seja operado pela importância da visão do universo de qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa tem como a visão como um foco central, mas no universo do idoso, né, muitas vezes a cognição já transita num limite de estar entre o normal e o falho. E se você ainda sobre isso não lê direito, não reconhece direito familiares, amigos, você joga a cognição num patamar pior, você dá oferece informações piores para um cérebro que já não está legal processar bem as informações, né? Então, sempre que a gente tem alguma margem, a gente também incentiva muito a cirurgia nesse sentido, né? E o prazer também de enxergar, como você estava falando, né, Takashi? Existem prazeres muito, muito relacionados à visão, né? Então, o que a gente pôde mais fazer durante a pandemia é ver filme, ver série, Sim, ver sim. coisas assim, mas não só agora que a gente volta a ter oportunidade, uma paisagem bacana, visitar parentes, enfim, tem um significado profundamente importante aí para os idosos, né? E uma visão boa é cada vez mais facilitada hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos aí da oftalmologia, né? Então, é nosso incentivo perene aí para que os idosos operem essa condição, né? E a Idealina, a nossa paciente querida aqui, ela falou, contou que já operou, já faz 5 anos os dois olhos, né? E ela fez algumas perguntas, uma delas eu fixei aqui, Takashi, e ela perguntou se os problemas com as vistas podem voltar, se ela pode precisar vir reoperar em algum momento. Sim, sim. Então, assim, uma pergunta bem comum, né, sobre catarata, né? Assim, a catarata pode voltar, né?
Então, a catarata não volta, porque assim, como eu falei, o cristalino, que é a lente natural, é removida, né, durante a cirurgia, e nesse lugar a gente coloca uma lente artificial. Então, a catarata não volta mais, tá? O que pode acontecer é que a cápsula do cristalino, que basicamente é o invólucro, né, o saquinho que envolve o cristalino original, né, e dentro desse saquinho que a gente coloca a lente intraocular artificial. Às vezes ela pode perder um pouco a transparência, dando a mesma sensação de embaçamento que a catarata causava antes, né? Então, algumas pessoas falam, nossa, a catarata acho que está voltando, né? Então, aí nesse caso, não é uma cirurgia nova, é simplesmente uma aplicação de um laser, né, chamado YAG laser, onde a gente vai fazer uma abertura nessa cápsula. A pessoa, para falar um pouco de uma maneira mais simples, né, e ser mais fácil compreendida, né, fala assim, a gente faz uma limpeza atrás da lente, né, que na verdade é uma abertura. E fazendo esse procedimento, geralmente volta a enxergar muito bem de novo, aí de uma forma definitiva, né. Agora, a pergunta que foi feita também, se não, se tem outros problemas, né, que podem ser causados mesmo após a cirurgia. Sim, né, então, por isso que um check-up dos olhos, né, é muito importante frequentemente, né, uma vez por ano, né, para pessoas que não têm nenhum problema mais sério, é conveniente fazer. Então, porque tem que fazer um check-up na retina, no nervo óptico, né, medir a pressão do olho, né, porque tem problemas, né, da retina ou glaucoma, que são prevalentes, assim, principalmente com a idade, né, então, e eles podem causar problemas mais sérios e, às vezes, até irreversíveis, né, então, essa avaliação, né, frequente, né, às vezes acaba sendo importante porque você detecta em uma fase mais precoce e institui um tratamento para evitar uma perda, assim, de uma maneira definitiva da visão, tá? Então podem acontecer sim, mas geralmente decorrentes de problemas associados, né? E não a catarata em si voltar, tá bom? Ah, que ótimo, então tá bom. E, Takashi, me conta uma coisa. É preciso fazer repouso no pós-operatório de catarata? Sim, assim, apesar da cirurgia, né, como eu descrevi, ter se tornado muito moderna, né? Então, é uma cirurgia, né? Então, qualquer outra cirurgia, inclusive arrancar um dente, a pessoa geralmente descansa, né? Para se recuperar bem, né? A cirurgia de catarata não poderia ser diferente, né? É lógico que, de uma maneira geral, é uma cirurgia que o olho não fica nem vermelho, porque quase não sangra ou não sangra a cirurgia, né? Não incha, assim, externamente você não vê inchaço, né? Não dói. Então, a pessoa volta a enxergar, às vezes, né? Em poucos dias enxerga com nitidez já, né? Não é incomum, no primeiro, segundo dia, a pessoa já enxerga muito bem. Então, as pessoas confundem isso, né, com, agora já sarei, já estou 100% bom e vou fazer tudo normal, né? Não, então a primeira semana após a cirurgia, eu sempre ressalto meus pacientes que ela é fundamental um repouso, assim, relativo, né? Então fica mais em casa, evitar exposição, né, a sujeira, né, poeira, esse tipo de coisa, porque ainda o olho está fragilizado, né? E, né, nesse período, principalmente da primeira semana, existe chance de ter uma infecção, né? Então, tanto é que a gente pinga colírios, né, de antibiótico para prevenir infecções, né, então profilaticamente, né, e assim, passando direitinho essa primeira semana, e geralmente é o período que a gente acaba examinando, né, o pós-operatório com uma semana, aí tendo recuperado bem, desinchou bem, desinflamou bem, aí sim a gente já começa a liberar para as atividades normais, né, a partir de uma semana, tá? Então, de uma maneira geral, essa média que já dá para fazer as coisas com bastante segurança, tá? Então, uma semana tem que ficar mais quietinho, tá? Geralmente, seguir as orientações, né, do seu oftalmologista é sempre importante. Maravilha, legal, Takashi. Olha, a gente falou tudo que eu queria escrever no nosso roteiro, a gente deixou meio combinado, a gente já falou aí nesses 45 minutos de live, né, Takashi? Sim, Então foi super esclarecedor, a Idealina acabou de agradecer com que ela tirou a dúvida dela aí, e que bacana, né? E Takashi, me conta uma coisa, temos alguns
alguns colegas geriatras assistindo aqui, um beijo para as minhas amigas geriatras que estão conosco. Alguma sugestão dessa interface, né, que é bem interessante como a gente lida com a mesma população, né, e como o envelhecimento tem transformado a nossa dinâmica de trabalho muito positivamente, graças a Deus, né, a gente envelhecendo super bem, chegando mais para frente melhor, em melhor condições. Como é que você enxerga aí o envelhecimento ocular e a nossa interação aí? Não, então, acho que é muito importante essa interação, porque, assim, hoje a pessoa com mais idade, né, fica ofendida se a gente chama de idoso, né? Isso é verdade, né? Porque, assim, eu dou como exemplo minha mãe, né? Minha mãe tem 71 anos de idade agora. Cara, ela usa computador, dirige, né? Vê o WhatsApp, usa o Waze, né? Mas, assim, mais do que qualquer pessoa com 20, 30 anos a menos que ela, né? Então, hoje, a pessoa com mais idade, ela é muito ativa, né? Muito ativa. Então, precisa ter, né, saúde, né? Por isso que o geriatra, né? Então, essa longevidade, né, que vai cada vez aumentando, ele tem que estar atento a essas mudanças que acontecem muito rápido, né? Então, o idoso de hoje é diferente de 10 anos atrás, né? Então, a gente tem que estar propiciando, né, mais e mais instrumentos para ele viver melhor e com qualidade. Aí, o nosso lado, mesma coisa, né? Então, a visão, né, acaba sendo, como você mesmo falou, Sumika, ela proporciona muita coisa boa, né? Então, e você falou, e eu tive memórias de várias situações onde o paciente, né, você vê que estava, né, como passei, estava fora do mundinho dele, né? Na verdade, o contrário, ele estava só no mundinho dele, né, apático, não interagia, né, e todo mundo, puxa, acho que ele está, né, também um pouquinho demenciado, assim, né, tá alguma coisa nesse sentido. Aí se opera e volta a enxergar bem, é outra pessoa, né? Então isso é muito comum, muito comum. Né? Então, estamos falando de casos extremos, né? Assim, onde a visão, ao devolver a visão, tem um impacto muito notável, né? Mas, por exemplo, vou te dar um dado muito importante, né? Não o número exato, mas assim, nos Estados Unidos, que os dados são mais confiáveis do que no Brasil, né, existe um cálculo, né, uma projeção de bilhões de dólares, né, que o governo americano ele gasta, né, previdência social, com queda, né? Então o idoso que não enxerga direito, ele cai muito, né? E isso gera um prejuízo enorme para a sociedade, né, para a economia, né? E assim, se todo mundo, né, vocês que são da área, né, os geriatras, assim, conhecem N, né, pessoas, né, que caíram e quebraram o fêmur, né? E ficaram internados um tempão, né? Alguns, né, pegam uma pneumonia e morrem, né? Ou ficam muito tempo para recuperar. E às vezes, né, tem toda a questão de coordenação motora, reflexo, né, que vão diminuindo com a idade, mas a visão boa, né, evitaria muito de tropeçar, porque um degrauzinho pequeno que é o problema. O degrau grande o pessoal ainda enxerga, um degrau pequeno, um buraquinho pequeno na calçada não enxerga, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né, a essas mudanças comportamentais, né, do novo idoso, vamos falar assim, né? Então, por isso que eu acho que essa abordagem multidisciplinar, né? Então, vocês que veem ele como um todo, né? Outros especialistas, né, que também atendem, né, justamente essa faixa etária, né? E a gente como oftalmos, a gente tem que estar alinhado muito bem nessa conversa, né? E muitas vezes educando esse paciente, né, da necessidade né, de enxergar bem, ou de repente o meu paciente, né, que não tem um acompanhamento de um geriatra, né, assim, não tem acompanhamento nenhum, acontece muito frequentemente, mas você tem que ter alguém que cuide de você como um todo, que vá te orientar, desde alimentação, outras coisas, né, fazer exames rotineiramente, assim, porque tudo isso vai melhorando como um todo, né? Então, acho que muito importante, sim. Que bacana, Takashi. E aí, a Andrea, um beijo, Andrea, mandou aqui uma pergunta que tem a ver com essa tua colocação, né? Quando a gente precisa de interfaces aí para decisões de uma cirurgia oftalmológica
como é o caso do que ela perguntou. Então, é um sogro dela que tem diabetes, tem amputações já, complicações, usa um remédio que afina o sangue, né, um antiagregante, que chama clopidogrel. E a pergunta, Andréia, ele merece muito uma avaliação, uma consulta, uma avaliação médica bem feita para considerar sim fazer a cirurgia, né? Vai ser uma decisão compartilhada aí, sem dúvida, né, Takashi? Sim, com certeza, né? Assim, né, diabetes é um problema muito sério, né? Então ele... Porque a catarata é o problema menos sério que a diabetes pode causar, né? Porque simplesmente ele acelera o aparecimento. Mas como eu falei, o tratamento hoje é muito bom, a catarata a gente resolve, né? O problema do diabetes, né, é que quando não controlado, ele vai alterando muito, principalmente a questão dos vasos sanguíneos, né? Então eles vão ficando menos competentes e vão causando extravasamentos, né, principalmente na retina, né? Então vai criando vários probleminhas, né? E isso vai fazendo com que a retina vai perdendo a função gradativamente e muitas vezes sem recuperação, tá? Então, existem vários estágios, né, níveis de complexidade disso. Então, uma avaliação e um acompanhamento aí muito mais frequente, né, é muito importante em casos, né, onde o paciente tenha problema de diabetes, principalmente de difícil controle, tá? Porque se conseguir tratar, né, em fases mais precoces, a gente consegue ainda segurar bem a visão, né? Então, se for mais tardio, tem casos, né, extremos que chega a perder a visão, então isso é muito sério, né? Os tratamentos melhoraram, né, nos últimos 10, 15 anos também, mas como, queira ou não, a retina, né, é um tecido, né, neurosensorial, né? Então ainda não tem recuperação se perder mesmo, né? Tá bom. Uhum. Maravilha. Takashi, queria te agradecer aqui pelo seu tempo precioso, pelo teu conhecimento de ponta aí, do teu histórico de viajar o mundo atrás de conhecimento, tua parceria com o maior cirurgião oftalmológico de catarata do mundo, e a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. Na verdade, a gente vai ter uma parceria ainda profícua pela frente, né, junto no Hospital Santa Cruz. Então, eu espero que a gente consiga se colaborar, porque o nosso objetivo sempre foi, sempre será, que a vida do nosso paciente seja melhor, né? Então, com certeza, eu creio que esse caminho da catarata vai propiciar para os nossos pacientes essa possibilidade de ver sempre melhor. Sem dúvida, né? Então, tenho certeza disso, né? Então, como eu falei, né, todo mundo, né, envelhece, né? Todo mundo vai ter que ter o seu geriatra, no caso, né? Todo mundo vai ter catarata, então vai ter que ter seu oftalmologista mais cedo ou mais tarde. Na verdade, desde criança, né, oftalmologista, em alguma fase da vida você vai precisar ir, né? Então, graças a Deus, né, a medicina, de uma maneira geral, tem evoluído, né, bastante, né? Então, ainda tem muito para evoluir e tem perspectivas muito boas, né? Essa questão de inteligência artificial, essa coisa, né? Tudo que tem. E na oftalmologia ela é bem avançada, né? Então, logo mais a gente vai ter acesso a isso, né? Então, cada vez mais, né? Só para dar uma pitadinha disso aí, né? Então, hoje Claro. tem algoritmos, né? E isso é outra coisa que eu estou bem, né, antenado, né? Então, atualizado. Então, tem algoritmos que eles, com uma foto do fundo do olho da retina, então ele dá uma chance, né, bem grande, né, de falar, tem glaucoma, tem problema de retinopatia diabética, tem problema de degeneração macular, né, degeneração da retina, né, e também tem, ele dá problema, assim, as chances muito precisas de problemas sistêmicos, né, a chance de ele ter um acidente vascular, né, cerebral, um AVC, um infarto, então cada vez mais, né, esses algoritmos eles vão estar predizendo, né, condições com muita precisão, e isso vai munir principalmente, né, os geriatras, os clínicos, né, para fazer tratamentos preventivos, né? Então, vindo, né, do fundo do olho, então da nossa área, né, é lógico com algoritmos super modernos, aí vai munir
os médicos de fazer um acompanhamento muito mais preciso e eficiente, né, dando mais qualidade de vida para essas pessoas. E não estamos falando de 10 anos, não. Estamos falando de, quem sabe, 2, 3 anos, isso já vai estar rodando, né, assim, em vários lugares do mundo, né, inclusive no Brasil. Tá? Então, aí sim, nossa interação vai ter que ser contínua mesmo, cada vez mais próximo, né? Porque a gente é muito bom em tratar olhos, né? Mas, assim, de uma maneira geral, vocês são muito bons em tratar o paciente como, né, globalmente, né? Então, essa sinergia é muito importante, né? Então, eu fico muito feliz, né, que tem essas perspectivas tão boas, né? E vamos esperar que venha rápido, cada vez mais rápido, né, essas coisas, tá bom? Verdade. Que bom que você falou sobre isso, sobre Big Data e os algoritmos que estão vindo aí, porque de alguma maneira a classe médica, assim como qualquer outra classe profissional, sente uma certa ameaça, né, em relação à sua atuação. Mas na verdade existe um lado muito bonito, que é a democratização da saúde. Nem todos vão ter acesso a se consultar com geriatra. Não tem geriatra o suficiente no mundo para isso, mas tem idoso de tonelada, Cada vez mais, né? literalmente, né? E possibilitar que todos tenham acesso à sua informação de saúde é um avanço na área de saúde. E a gente manter nossa relevância numa atuação assertiva, perspicaz e que traga qualidade de vida é o nosso compromisso final, né, Takashi? Sim. Então que bom. Eu vejo com muito bons olhos mesmo, né? Exatamente nessa linha que você falou, né? Até em termos de saúde pública, né? Imagina que um SUS, né? Hoje o SUS considerado um dos maiores, né, serviços públicos de saúde do mundo, né? O nosso SUS, né? Então imagina que no momento que os pacientes, né, do serviço público tiverem acesso a esse tipo de tecnologia, né, de uma maneira bem democrática mesmo, né, gratuita, o governo forneça isso, né, porque matematicamente é muito mais barato, né, prevenir do que remediar, né, a gente sabe disso, né. É lógico que é muito mais fundo, né, o problema, né, muito mais embaixo, né. Mas isso é uma coisa que eu particularmente gostaria muito que acontecesse, né? Então, enquanto a gente não chega, né, nesse mundo perfeito, né? Mas muita coisa vai acontecer e acho que bem aplicado vai trazer muito benefício, sim, né? Então, é bem legal, bem legal. Estamos juntos, então, também anseio por esse momento, para que mais gente se beneficie de informação e saiba se cuidar antes de envelhecer, antes de adoecer. Envelhecer todo mundo vai, assim como vai ter catarata, mas antes de adoecer, essa é a medicina bem feita, essa é a medicina bonita, é evitar adoecer, né? Então, tomara que a gente tenha informação e acesso para todo mundo até lá, né? Com certeza, né? Tomara que sim. Então tá bom, Takashi. Takashi, olha, obrigada novamente pelo seu tempo, pela sua generosidade com a gente aqui. Eu vi que um monte de amigos seu deve ter entrado. E a gente tem até uma paciente, uma paciente em comum, que é minha paciente agora clínica, que se operou. Tereza, manda um beijo para sua mãe. E é isso, é um prazer a gente reencontrar pessoas queridas aqui. Nossa turma toda está aqui. E é um prazer poder falar com todos vocês. E essa live foi muito especial para mim. Obrigada, viu, Takashi? Nossa, agradeço de novo, né, assim, essa oportunidade, né? É muito importante mesmo, né? Gostei bastante, né? E eu acho que essa troca de informações, né? Troca de informações e educação dos nossos pacientes, né? Seja em comum ou seja os futuros pacientes em comum, né? Eu acho que só traz benefício para todos, né? Então, conte comigo para qualquer esclarecimento de dúvidas, né? Para novas atividades como essas, né? E vamos junto, né? Estamos juntos aí. Vamos lá. Tá É isso bom. aí. Então tá bom. Obrigado. Boa noite, Takashi. Um beijo. Boa noite, Boa noite obrigado. para todo Boa noite a mundo. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.